A modalidade de empreender também se destaca diante da crise. As startups, para se ter uma noção, o valor investido em startups brasileiras cresceu 207% no ano passado e atingiu um patamar recorde de 860 milhões de dólares. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje aqui no estúdio, então, o doutor Daniel, que é especialista em Direito Empresarial. Uma boa noite para o senhor, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a presença. Doutor, como vimos então, né, as startups tiveram um crescimento expressivo aqui no Brasil, vamos falar da nossa realidade por enquanto, né? Sim. Queria que o senhor explicasse primeiro para os nossos telespectadores que não têm conhecimento sobre isso, o que seria uma startup? O termo startup vem do direito norte-americano e do contexto norte-americano e ele significa um negócio repetível e escalável. Ou seja, ele está ligado à tecnologia ou não, a gente estava conversando sobre isso, mas ele precisa ter essa repetição e essa escalabilidade, ele precisa crescer muito rápido. E também ele tem algumas características mais específicas, que são a de levar o investidor a ter uma rentabilidade maior, porque como essas startups têm que crescer rápido, elas precisam de uma injeção de um capital externo, e aí em contrapartida elas podem conferir ao investidor uma rentabilidade maior também. Então, dentro desse quadro, tendo essas características, né, dentro da área tecnológica, dessa coisa do crescimento rápido, eu tenho uma ideia, que seria a minha startup, e eu posso arrumar um investidor, que são os anjos, que o pessoal comenta, é isso? Isso, tem várias formas de investimento. Uma delas é o investimento anjo. São pessoas uma bem ou comum fundos. Aqui, né? Isso, é uma bem comum. Inclusive tem uma legislação recente de 2016 sobre investimento anjo, então também que tentou trazer para o nosso mundo jurídico a figura do investidor anjo, mas a gente fala assim que você começa investindo desde o seu próprio bolso, né? Quem investe primeiro são os próprios donos da ideia. E aí depois tem a família, amigos, que a gente chama de love capital, que é o capital que é daqueles que acreditam mais no negócio, porque ele é tão iniciante e tão arriscado que só as pessoas mais próximas mesmo é que investem. E depois disso vem os investidores anjo e aí vem os investidores de seed capital ou venture capital. Esses são investidores mais profissionais que efetivamente buscam um retorno muito maior. O que diferencia o valor do investimento nesses casos? Geralmente o valor do investimento e o estágio do negócio. A família, por exemplo, vai investir quando está no início, e é por isso que ele é o Love Capital. Já o investidor anjo e o Seed Capital, Venture Capital, vão investir quando o negócio já está tracionando, que a gente chama. Ele já tem uma certa receita, e aí ele vai ter uma injeção de capital para poder escalar rápido, ele vai subir. O que a gente fala é a curva de um taco de hóquei. Ele vai subir muito rápido, então ele precisa desse dinheiro externo para poder conquistar mercado muito rápido. Isso não é uma realidade brasileira, né? Para o Brasil é uma coisa mais recente, mas é americano? Isso. Esse modelo? Esse modelo surgiu nos Estados Unidos e lá na década de 50 tinha o Vale de Nova York e o Vale do Silício. Em São Francisco. Era em Nova York. Polo e mesmo. Isso, eram dois polos, são hubs de tecnologia. E nesses hubs de tecnologia surgiram as startups, no pós-guerra mesmo. Doutor, agora quais são as vantagens, né? As vantagens, o senhor já deu uma breve explicação para a gente, né? Do investidor e esse retorno, né? Sim. E a desvantagem diante do mercado e de toda essa crise que a gente enfrenta? É um risco também, né? Isso, você tocou num ponto extremamente interessante, que é o risco. Como as startups são negócios extremamente inovadores, eles envolvem muito risco. E para o investidor, quando você tem um risco muito acentuado, talvez ele invista em 10 startups e somente uma ou duas floresça. Então, a principal desvantagem para o investidor é o risco, porque são negócios muito incertos. A gente tem uma característica de incerteza muito grande, porque até que uma startup surja, talvez ninguém tenha feito um negócio como aquele. Então, ele vai precisar abrir um mercado que é inóspito, inexplorado. Então, há um risco muito grande. Entendi. Agora, o senhor fala muito nessa questão da tecnologia, né? A gente sabe que tem que estar ligado, a startup leva a isso, né? Sim. Mas na questão das empresas mesmo, não necessariamente eu preciso ter uma empresa que seja do ramo da internet. Não necessariamente. A característica da startup tem um vínculo com a internet porque é a nossa realidade, mas não necessariamente uma startup vai ser uma empresa ligada à internet. Ela não precisa ser. Só que como a nossa realidade é tecnológica e a sociedade está conectada, quanto mais conectada ela tiver, mais escalabilidade ela ganha.
E o aumento, de certa forma, dessa modalidade, né, desse tipo de empreender, as startups especificamente, como nós estamos falando. Esse avanço da tecnologia pode-se dizer que colaborou muito para esse crescimento, porque se a gente for ver, é muito expressivo. 207% em um ano no país é um ramo que movimenta um valor muito alto, né, de dinheiro no país. Sim, concordo plenamente com a afirmação. E é muito interessante, hoje mesmo estava vendo um novo dado, a maioria dos empregos gerados estão vindo desses negócios inovadores. Porque, como eles têm essa característica de crescer muito rápido, a contratação de pessoal também é muito rápida. Então, tem empresas que contratam 50, 100, 150 funcionários por semestre para poder atingir esse crescimento que é demandado não só pelos fundadores, mas também pelos investidores. Então, essas startups se transformam em um polo gerador de emprego, um polo gerador de renda, de tributos e de inovação. Gira muito também, exatamente. Né? Porque, inclusive, eu estive lendo hoje que o próprio comércio, as startups, né, estão ajudando, inclusive, o comércio varejista, porque por mais que tenham esse sistema... Esses startups estão ajudando a fazer uma pesquisa de público e em cada direcionamento, né, estão colaborando para todos os setores. O método de gestão das startups também é diferente e principalmente as métricas de gestão. Quem lida com startups lida muito com as métricas, os números, porque hoje em dia quase tudo é transformado em números. Então isso ajuda muita gente. Tem aplicativos... No comércio, com certeza. Com certeza. Tem aplicativos que são voltados, por exemplo, para o pedido de alimentação. Só que a base dele é de dados. Então ele consegue fornecer para o comerciante uma base de dados, por exemplo, de onde está o seu consumidor, qual o ticket médio, de onde vêm esses pedidos, como melhor atender esses consumidores. Então eu vejo que um negócio que às vezes pretende uma atividade consegue fornecer muitas outras, ajudando o comércio. Doutor, para a gente finalizar, o nosso tempo é curto, eu queria que o senhor desse um panorama, né, das perspectivas para 2018, especificamente das startups. Né? O senhor acha que se a economia melhorar ainda mais, né, tem a chance de crescer também ainda mais? Tem sim, nós temos uma empolgação muito grande com o meio das startups, com o ecossistema, especialmente porque as pessoas estão abrindo os olhos para essa forma de investimento. Há muitas ideias boas aqui em Curitiba, no Paraná, para poder desenvolver esse ecossistema e existem muitos players de mercado que estão atuando de maneira muito profissional. E esse é um requisito essencial para as startups. Os players são profissionais e tem players públicos, privados, que são muito interessantes e muito bons para fomentar o ecossistema e compartilhar informação de gestão, jurídica, de marketing, enfim, de toda a rede de serviços que alimenta esse sistema. Tá certo, doutor. O negócio é se atualizar, então, exatamente. Hoje. Obrigada pela presença, uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado. E no próximo bloco é a hora das notícias do mundo esportivo. Fique com a gente daqui a pouquinho.